lábios têm um quê de morango com batom, pois um dia vão saber do meu beijo que é muito bom. Tara, é o que você me dá. Sara, você não pode imaginar. Tara, é o que você me dá. Sara, seu corpo eu quero provar. Seus lábios têm um quê de morango com batom, pois um dia vão saber do meu beijo que é muito bom. Tara, é o que você me dá. Sara, você não pode imaginar. Tara, é o que você me dá. Sara, seu corpo eu quero provar. Sejam bem-vindos a mais um Camarim ao vivo pela Rede Petrópolis de Televisão. Você ouviu a guitarra solo do nosso convidado especial de hoje e faremos o peculiar suspense. Não falaremos ainda quem é o nosso convidado especial de hoje. Você vai ter que aguardar um instante. Apenas falaremos acerca da carreira dele, um pouquinho sobre a carreira dele aqui, um enunciado. Bem, antes de falar, eu quero dizer que hoje é o Camarim número 80. 80 edições inéditas desse programa, que começou em abril de 2013. Portanto, mês que vem, Camarim fará 2 anos no ar. Essa é a edição número 80. Bem, o nosso convidado especial é guitarrista e compositor. Ele começou a tocar guitarra aos 16 anos, inspirado no som dos bluseiros que brotavam dos discos de vinil. Depois veio o rock, a música progressiva e o jazz, mas foi no blues que o guitarrista se encontrou por sentir sua alma em comunhão com o estilo. Fundou as bandas de rock e blues The Black Daniels Band e a banda ZZ Top. Em 98 e 99 compôs e gravou em parceria com o guitarrista Sérgio Dias dos Mutantes. Ele gravou a música Maldito Blues. Atuou também ao lado de grandes nomes como Fábio Fonseca, Tony Platão, entre outros. Em março de 2004, ele lançou o CD ZZ Top Plays ZZ Top, em homenagem à banda texana, a banda ZZ Top. Já no ano seguinte, junto a outros amantes do blues, fundou a banda Real Blues, que lançou o CD Real Times, com composições próprias e regravações de clássicos do gênero. Ele conquistou o Prêmio Maestro Guerra Peixe de Cultura 2011, na categoria Música, pelo destaque da sua atuação no ano de 2010. E no ano passado, em 2014, ele lançou seu primeiro disco solo com músicas de sua autoria. O álbum conta com a presença de vários artistas convidados. Atualmente está concluindo o projeto Electro Blues e também se encontra em fase de gravação do seu segundo CD solo, que terá o título Autoral. Falei para caramba, ele irá falar um pouco sobre a sua carreira dentro de instantes. Bem, ouça apenas a guitarra dele por enquanto e daqui a pouco a gente volta. Você está no Camarim, que hoje entrevista o guitarrista Dudu King, guitarrista e compositor. Dudu, seja bem-vindo ao Camarim. Mas então, Dudu,
E a música na sua vida, tem muito tempo ou pouco tempo? Cara, tenho, sempre tive uma ligação, né, muito forte com música e, quer dizer, assim, ouvindo sempre muito, né, e até hoje mesmo tocando, a gente continua ouvindo. Mas meu pai tinha vários discos de vinil também, já desde Seu cedo. pai era um amante de música, da música? É, ele gostava, não tocava nada, mas tinha Ray Charles pra caramba, tinha Paul Butterfly, tinha umas grandes orquestras, né? Harry James e tal, e eu sempre ouvi muito também, curti, me identificando já desde o início com essa coisa meio soul, meio blues do Ray Charles, que era um senhor de um artista. E aí você acaba sendo mordido pela... Quer dizer, na verdade é a música que escolhe a gente, não é a gente que escolhe a música, né? Verdade. E desde pequeno sempre tive, comecei a tocar um pouco mais tarde, praticar em violão e tal, essas coisas, mas sempre assim, observando, sempre curtindo. Peguei o auge do rock and roll, né, da guitarra rock and roll. Eu, aliás, sou músico porque eu sempre fui amante de guitarra, do som da guitarra, dos solos de guitarra, que sempre me fascinaram. E eu, basicamente, toco por causa dessa paixão por solos. E sempre foi. Você pega na década de final de 60, nos 70, o auge do hard rock, do blues rock também, com essas grandes bandas, tanto americanas quanto inglesas, europeias. Cara, e aí a guitarra estava sempre presente, né? Aquela coisa da guitarra, botar a guitarra para cantar, a guitarra usar não só como um instrumento de acompanhante, mas ela é uma guitarra que fazia uns sons de vocalização melódico, né? Então, faz até hoje, mas ali foi eu acho que essa fase de transição do iê para essa coisa toda, e que é a paixão que foi mordida, né? E você acha que a guitarra foi perdendo o seu posto, assim, no decorrer dos anos? Cara, sobretudo nos anos 90 para cá? Eu acho que não. Eu acho que teve uma certa banalização musical. Em geral? Assim, não, no geral. Que afetou a guitarra. E que, na verdade, sempre... O grande problema disso aí é a questão mercadológica. Porque eu me lembro que quando um dos meus grandes mestres, aliás, eu queria abrir um parênteses aqui para frisar, que foi um dos caras que eu aprendi muito, que era um senhor músico petropolitano, que eu vejo poucas pessoas falarem nele, que é o Ricardo Almeida. Que era um cara que ensinou, por exemplo, ele foi mestre, ensinou, deu os toques de guitarra para para a minha geração inteira de guitarrista, aí de todo mundo aprender um pouco com ele. E ele era um cara que tocava, tinha uma harmonia, a harmonização dele era um cara... acima, fora de série, veio da noite, fazia baile, né? E eu também fazia muitos shows e tal, mas a escola dele foi na noite de baile. E um cara incrível, assim, de harmonização. Ele saía harmonizando qualquer coisa, a pessoa saía cantando. Um grande mestre. Grande músico. Então, eu já naquela época, isso aí na década de 70, acompanhando, e ali já começou aquela coisa do cara ter que fazer música de 2 minutos e um pouquinho, 3 minutos no máximo, porque é para poder tocar no rádio. Pois é. Quer dizer, a gente vinha de uma fase que tem disco do Mountain lá, que eu sou fã do Leslie West, até hoje, e ele, tinha música de 14 minutos. Sim, independente do progressivo, né? Sim, porque o próprio blues também, o blues costuma desenvolver muito a jazz, né? A jazz vai rolando e não tem essa, né? Tá na hora de acabar, não. Não existia. E o que é mais incrível, que chegava essas músicas, alguma coisa, tocava no rádio. Né? Que se pegava a Eldopop, você pega a Eldorado, virou a Eldopop, depois a Globo FM, né? Veio um pouco a questão da Fluminense. A Fluminense, mas lá na escola, os caras tocavam até Autobahn, né, do Kraftwerk, que era uma música de 15 minutos instrumental, eletrônica. O lado inteiro, né? E aí veio essa história toda que eu acho que contribuiu muito para essa... que hoje não tem mais espaço, né, para improvisação. Você vê, os caras fazem performance técnica em shows. Você vê clipes de shows. Agora, o cara tocando em televisão, tocando em rádio, coisa, você não vê espaço. Então, não tem espaço de nada. Tem espaço para a música, o tema principal, o refrão, o recado finalzinho e acabou. E
lógico que contribui. Mas a guitarra solo, então, ela ficou mais prejudicada ainda, né? Começaram a fazer uns riffs assim, né? Tipo Nirvana, né? Aquelas sem coisas solo, assim, né? Cru, bem direto e... Dizem que foi por falta de habilidade, né? E aí acabou. Não, tem uns riffs ali bem até legais, né? Eu não sei como é que... Eu não acompanhei tem riffs fase, legais. Eu não acompanhei essa fase técnica de performance, técnica guitarrística dessa galera que tocava, mas é um pouco preocupante. Você pega até outras bandas que tem uma postura rock and roll também, que os caras procuram não fazer solos de guitarra, fazer climas de guitarra, né? Camadas de acordes e tal, um pouco no U2, né? Que você pega o próprio Pearl Jam. Ele não tem se bem que são músicos competentes, que eu acho que poderiam fazer outras coisas, mas eu acho que a fórmula, né? Desarrumar aquela fórmula ali, que é muito comum, e a fórmula se desenrola através, tá bom, a fórmula do sucesso, entre aspas, e foi embora. Sim. Aí fica com medo de se arriscar, né? Mas aí acaba o espiral retornando, né? Inevitavelmente, né? Porque... tem que beber da fonte. O que eu vejo, por exemplo, meu grande não é problema, mas... E também não é angústia, mas o que eu fico vendo, eu sempre procuro, eu ouço de tudo. Então, basicamente, quando não estou compondo, exercitando a guitarra, que eu exercito todo dia, eu fico procurando e fico ávido de ouvir coisa nova, boa, dentro do parâmetro. Você descobre algumas coisas, mas nenhuma delas chega aos pés daquelas grandes bandas. Ontem mesmo eu peguei lá e eu postei na minha página lá no Facebook uns links do YouTube do Harry Earth, que é uma banda, os caras fazem uma música de 7, 8, 9, 10 minutos, tocando Ray Charles, tocando vários clássicos e com uma roupagem diferente. Isso eu fiz até para mostrar um amigo meu, porque ele postou uma banda nova. Então é legal, o cantor cantando de uma forma mais nova, um pouco mais estridente de voz, uns riffs de guitarra, tentando imitar essa galera da década de 70. Mas, cara, tem uma lacuna, tem um degrau ainda quer dizer, no meu entender, no meu gosto, de qualidade musical, de técnica, de um certo nivelamento, postura, o que parece ali que o cara está tentando fazer uma coisa forçada, soar daquele modo. Sei. E que a gente sente. Fica meio gozado, né? Eu falo assim. Não é orgânico, né? Isso. Não que tem uma galera, tem um pessoal novo aí que faz, o Joe Bonamassa, você vê ele hoje, tem uns trabalhos assim muito bons baseados em guitarra. E ele canta também, mas o cara é muito bom. Tem uma abordagem. Mas Dudu, vamos voltar lá atrás. Você se encantou pela música e tal, mas você demorou um pouco a decidir ser músico profissional, né? Você seguiu um outro caminho na sua vida, que não a música. Como é que foi isso? Foi porque são conjunturas da vida que vão. Eu fiz a minha primeira banda, eu tive em 77, mais ou menos, até com o próprio Ricardo Almeida. A gente fez algumas apresentações, depois essa banda parou. Eu montei uma outra banda que se chama Brilho da Noite, que era com o Jaime Bastos, um pessoal daí, depois o Francis Drake entrou. E aí, cara, o panorama na cidade, porque naquela época você podia tocar, ou você tocava MPB, uma bossa nova mais rasteira, você não tinha espaço para tocar. Aí você teria que alugar um teatro, fazer uma produção sua para poder se apresentar. Tinha poucos bares? Né? Não tinha. O bar que existia não contratava. Não, tinha bares de música ao vivo, mas não contratava. Falava que era banda de rock and roll, banda de música instrumental, banda de... que é uma coisa diferente, que fosse diferente do que eles estão acostumados a botar, não contratavam. E a gente ficava fazendo muito show no teatro. E que acontecia, cara. Tinha aquela banda daqui, que eu considero petropolitano, Black Zé, por exemplo. Eu vi show deles no teatro mecanizado do Quitandinha, sem mídia, sem ter disco gravado, com 2.000 pessoas lá dentro. Tem foto, entendeu? Então o pessoal vinha do Rio para assistir. Mas, lógico que eles estavam já mais avançados. Tinha saído na revista Pop, né? Tinha equipamento legal. Porque era tudo difícil, né? Ninguém tinha equipamento. Você fazer um PA era uma coisa possível.
Mas enfim, e aí um certo momento, cara, por estar um pouco preso nessa questão, talvez nesse nosso universo, e falta de espaço, e também a falta de foco dos próprios músicos que faziam esse estranho, eu meio que me afastei. Aí eu fiquei de 82, eu parei, aí sem botar a mão em guitarra, eu guardei minha guitarra, encaixotei ela, um amplificador, equipamento que Você deu uma pausa mesmo? Dei uma pausa, eu fiquei sem Foi botar de quanto? a mão. Foi de 82 a 94. 82 a 94. Mas nesse período, diga-se de passagem, quer dizer, eu parei um pouco de ouvir rock and roll, também me embrenhei no jazz, ouvia tudo. Eu tenho todos esses discos de vinil até hoje. Então, só para você ter ideia, o que acontece? Eu acordava de manhã para ir trabalhar numa empresa que meu pai tinha. A primeira coisa que eu fazia antes de fazer qualquer coisa era botar um disco. Aí eu ia tomar café, ligar café, tomar banho, mudar de roupa, tudo com fundo musical, de jazz, blues, assim, vai vindo. Você considera que foi um momento legal de absorção? Lógico, claro. É porque eu acho que na vida tudo tem um momento. Então, a espontaneidade de você... Porque também, às vezes, não adianta a gente remar contra a maré. Algo te levou a fazer claro. Esse movimento? Lógico. E tudo bem, eu fiquei assistindo vários shows, tive o privilégio de ver Miles Davis, de ver Pat Metheny, ver B.B. King, ver Dizzy Gillespie, todos esses grandes músicos aí, aportando por aí. Eu vi vários, tive essa oportunidade de não ficar preso. Agora, foi por acaso eu voltei a tocar em 94, aí também eu botei na minha cabeça... Você ficou de 82 a 94? 12 anos. 12 anos, sem botar a mão na guitarra, assim, não botava. Eu falei, bicho, tentei algumas voltas, daí fui estudar um pouco, mas não rolava, também não aconteceu. Não aconteceu, eu falei, também não adianta. Continuo ouvindo, né? Lógico que a paixão da música, o amor pela música continuava, mas, cara, um momento. Aí, sim, quer dizer, foi também quando, em 94, eu voltei a tocar, eu falei, bom, agora eu não paro mais, não tem jeito. Aí voltei, dei uma estudada. E você acha que essa volta, a tua carreira também, pelo que me consta, assim, do que eu conheci de você, ela deu um salto quantitativo, sim, né? Claro, qualitativo também, claro, né? Porque o foco aí, com esse foco, eu também me embrenhei, fui estudei mais, não de forma acadêmica, mas estudei por mim mesmo, de sair procurando os caminhos, tive aula com algumas pessoas, assim, tentando ver, mas desvendar o braço da guitarra e tal, essa coisa para tocar, e ali foi onde aí eu emburaquei, eu emburaquei ainda fazendo um pouco a função paralela, né? Voltando a tocar, e depois eu parei. De 2006 para cá eu só estou com a música. Aí fui dar aula, fui me apresentar, tive época de ter 3, 4 trabalhos diferenciados, né? Assim, com várias pessoas e vários estilos musicais, né? Assim, diversificados, sempre baseado nessa coisa que bate no coração, que é a guitarra meio blues, meio... Sim. Essa coisa, lá na raiz do rock and roll, do blues. Então eu misturava tudo. Tinha uma banda que chamava Bossa Blues, aí Latin Blues, que misturava com latino. Nada que só eu que tenha feito, mas o Santana já fez isso, né? Mas o blues está enraizado, né? Não tem jeito. O blues antes da gente fazer um intervalo, depois vamos falar sobre essa coisa dessa alma bluesística aí, né? Claro. Vamos fazer, eu tenho um blues chamado Clareando Blues, um blues em tom menor. Tempo de sombras, sentindo fumaças no ar, ouvindo barulhos urbanos, seguindo bem devagar.
a escuridão da noite cai. Seus olhos brilham nas trevas, dois holofotes de luz, canhões de guerra, bendita donzela. Seus olhos brilham nas trevas, dois holofotes de luz, clareando a tristeza do blues. Canhões de guerra, bendita donzela. Seus olhos brilham nas trevas, dois holofotes de luz, clareando a tristeza do blues. Se a chuva me molha, eu não me importo, baby. Se você me olha, eu fico sempre na boa. Canhões de guerra, bendita donzela. Seus olhos brilham nas trevas, dois holofotes de luz. Camarim volta já entrevistando Dudu King. E você assiste Camarim, que hoje entrevista o guitarrista e compositor Dudu King. Mas então, Dudu, estávamos falando aí sobre blues, sobre influência, sobre a sua carreira em geral. E como é que o blues invadiu essa alma? Cara, eu acho que em função da guitarra, essa coisa que eu estava falando um pouco antes, da paixão, do amor pelos solos de guitarra, pelo timbre, essa coisa meio distorcido, meio rouco, né? Uhum. Que é meio sax, né? Meio sax tenor, assim, essa coisa de, que é até muito interessante isso aí, que me chamou a atenção disso aí foi o que toca flauta no pifo moderno, tocou com Hermeto, é o Malta. O Carlos Malta. Estava de papo com ele no outro dia e é uma grande verdade, mas enfim, é que vem e, quer dizer, na verdade tem essa paixão, o início todo foi em função dessa paixão do blues, mas eu enxergo a música hoje de uma forma, quer dizer, tem a essência, mas eu enxergo de uma forma universalizada. Que é a música, você consegue misturar isso tudo e em cima de qualquer música, qualquer estilo, independente. Então taxa, a gente fala, eu falo que é blues e tal, porque é minha paixão, eu acho que até a reverência. Um estilo de tocar, mais do que propriamente um ritmo. Linguagem, na verdade, uma linguagem, né? Ele tem uma linguagem e tem essa coisa da liberdade de expressão que o blues dá. Então, quer dizer que eles fazem para puxar da alma, você botar, você transbordar, você vomitar a tua alma através da guitarra, que você faz uma coisa com sentimento. Eu vejo muita coisa didática, eu vejo muitos músicos tocando hoje de uma forma até muito bem,
Mas aí você vai ver ele totalmente frio. Quer dizer, para mim, tem uma escola que diz que o cara não pode deixar a emoção suplantar a música. Eu já vejo de forma diferente. Você acha Eu que já o acho que a emoção, o sentimento tem que vir acima de qualquer outra coisa. Eu também Cara, sou mas dessa tem escola. uma escola didática aí que diz que não. Que o cara, não, você não pode deixar se levar, você tem que ser frio. Cara, é abordagem, né? A gente não está aí para criticar, eu não vou aí falar nem que sim, nem que não. Isso é a minha visão, quer dizer, é a minha abordagem quanto à questão da música. E que, até por essa questão da guitarra, que é o meu instrumento. É onde eu toco, é o meu instrumento, é o meu veículo de comunicação musical. Quer dizer, mas eu não vejo limite, eu não vejo, tanto é que a gente fica falando, é isso que eu estava falando, tinha a Bossa Blues. Eu fiz um projeto, inclusive, até, que você falou no release inicial, que é uma coisa que eu fiz com meu filho, que me deu muito prazer, eu fiquei muito orgulhoso, porque eu misturei guitarra com música eletrônica. Ele é beatmaker. Legal. Que ele faz música sem instrumento nenhum. Faz com sample, mas faz sem sample também. Às vezes pega umas notas de teclado, mas ele desenha umas notas, e que foi um trabalho que eu ainda estou concluindo, a gente ainda está concluindo, mas que, assim, é uma coisa totalmente inusitada, né? Música eletrônica com guitarra. Eu fiz riff de blues em cima da batida de música eletrônica. E deu super certo, quer dizer, foi um trabalho que foi parar na Guitar Player Brasil. Que legal. Tá lá no link, foi o cara até da música progressiva, o Ciro Visconti, que ele é do Difanes, ele ouviu no MySpace, que eu postei antes de algumas músicas que não estavam totalmente concluídas, mas eu postei lá, o cara ouviu e saiu publicado na Guitar Player Brasil. Legal. Trabalho feito em casa e tal, quer dizer, então esse tipo de comunicação, esse tipo de abordagem, esse tipo de penetração que você tem, é só a música que também proporciona isso. E por que não misturar essa coisa toda, né, dentro de um caldeirão só e universo vibração, né, bicho? Sim. E o blues, ele é perfeito para essa característica de utilizar o feeling, né, o sentimento, o improviso. O blues, eu acho que ele é... e a abordagem você vê, foi até legal você falar isso, que, por exemplo, eu nunca estudei improviso. Não estudo. Quer dizer, eu pego às vezes e faço essas coisas que os bluseiros fazem, eu pego e toco. Agora, eu saio tocando igual a gente improvisou aqui, eu toquei em cima de uma coisa que... ou pode ser em cima da harmonia ou baseado até na própria melodia que você fez, né? Quer dizer, usando como referência, mas... Você também, o blues tem te dar essa chance de você ser safo nesse sentido. Sim. Não ficar preso de, não, como é que é, como é que vai fazer, não, cara, vai. Aí você sentindo, logicamente você vai exteriorizar de uma forma muito mais espontânea e muito mais de acordo com o momento, né? Da coisa que está rolando ali. Porque não é aquele troço preparado, não é nada, então sai. E energeticamente eu acho que flui muito legal essa coisa de você mandar a energia naquele momento e tal. Eu costumo dizer que o blues ele tem um quê de mantra, assim, é meio mântrico, porque tem um giro, né? E tanto quem está tocando como quem está ouvindo embarca nessa... ele tem as fórmulas ali. Nessa mandala. Bar, né? O 12 bar, que a gente chama, que é um blues de 12 compassos, ou um de 8. E ele fica aquele ciclo ali, né? De 1, 4, 5, fecha na quinta, retorna ao início, turnaround, né? Quer dizer, ele tem isso, mas... E não enjoa, né? Se você tiver com uma galera se tiver um na química legal, né? Você ficar o tempo inteiro numa coisa só. Por isso que às vezes as pessoas se confundem. Porque o blues é muito chato. Então quem fala isso é porque não conhece o blues profundamente. Sim. Porque não fica preso. Pode ser, eu conheço, sei lá, turnaround eu conheço mais de 15. Que as pessoas às vezes não sabem nem o que é. Não, eu toco blues, acho que o blues, mas o blues é muito chato. Então tem uma abordagem, tem um estudo que, quer dizer, tem uma coisa que você tem que conhecer, e lógico, que se você for limitado, você vai se tornar repetitivo dentro dessa forma, você vai fazer sempre igual. Sim. Se você tiver um linguajar maior, mais profundo, você vai seguir por vários caminhos. Ampliar. Claro. E aí o que acontece? O blues também é baseado na escala pentatônica, né? Sim. Que eles acrescentam a blue note ali, que pode ser a quinta bemol ou a terça menor, quer dizer, mas
a música ocidental, eu ouso dizer que ela é baseada hoje em cima da escala pentatônica, que é do blues ali dessa coisa o jazz toda. também bebeu nessa tem fonte. Tudo ali na fonte. O blues veio antes do jazz. O blues, na verdade, é uma extensão, né? E que não tem lógica que os músicos do jazz entraram no academicismo, eles estudaram. Sim, trouxeram mais outros elementos e tal. Apesar de sempre manter a raiz ali da improvisação, que era a liberdade que o blues sempre deu. Sim. O blues sempre deu, vai lá, faz o teu melhor e manda ver. E aí as pessoas incorporaram isso com estudo. Já visto que os melhores músicos aí são músicos. E quais são, assim, quem você citaria daqueles que marcaram, né? Sei lá, Johnny Winter, quem são vários, as figuras que... pode citar Cara, o que vier... Eu sempre falo uma coisa muito interessante, que quando eu me sinto meio afastado do blues, eu vou e boto para ouvir um cara que se chama Macmillan Morganfield, que é o senhor Muddy Waters. Muddy Waters. Que é o cara raizão, né? Ele é raiz, mas ele é o cara que ele eletrificou o blues. Ele deu um quê de refinamento um pouco no blues e eletrificou mais. Quer dizer, então, ele é uma referência. Aí tem uns caras assim, tipo o Willie Dixon, para mim, que eu considero o maior compositor de blues de todos os tempos. Todos os grandes blues que você ouve, o Willie Dixon compôs. E era baixista. John Lee Hooker, você curte? John Lee Hooker, lógico. O rei do boogie. Ele fazia um boogie bem legal. Tem os caras modernos e tem o triunvirato de Kings, né? Que os três Kings, cara, são os três negros guitarristas. O Albert King era canhoto, usava corda invertida, usava uma Flying V. O B.B. King, que está vivo até hoje, usava uma 335. E o Fred King usava uma 335, que também... Se você ouvir o Eric Clapton tocando blues, você vai ouvir tudo do Fred King. Como se você ouvir o Stevie Ray Vaughan, você vai ouvir tudo do Albert King. Aquelas abordagens todas, eles até brincavam. Um pouco eles gravaram, chegaram a tocar junto. E sempre tinha essa abordagem. Lógico que tem outros, John Winter, o próprio Jimi Hendrix, né, bicho? O Hendrix era o cara assim que tocando blues Existe a guitarra de blues antes e pós Jimi Hendrix, né? Isso aí com certeza, até por uso de tecnologia, uso de pedal e uma carreira de 3 anos. Ele deixou o legado. O Jimi Hendrix tem uma carreira de 3 anos. Somente 3 anos? Em 67, quando ele estourou na Inglaterra, até 1970, quando ele morreu. E olha, até hoje eu ouço o disco dele, eu boto o disco do Hendrix para ouvir, eu descubro coisa nova lá. Eu descubro um negócio, boto a guitarra, os discos de estúdio. Porque eu acho que é um cara que quem conhece sabe, mas a grande maioria das pessoas não sabe que o Jimi Hendrix, quando morreu, ele tinha lançado 4 discos e estava em gravação, discos oficiais. O resto, ele não deixou ser editado, não deixou sair. E aí o que acontece? O cara morreu, eles lançaram tudo dele no mercado, o resto de estúdio, coisa que não passou pelo crivo dele e tal. Então, lógico, tem músicas, não vou falar de má qualidade, mas tem músicas de mal executada, de áudio ruim. E aí todo mundo, não, é muito barulhento. Agora, se você pegar os discos dele de estúdio, você vai ver que a qualidade técnica é tal que ele tinha um Fred Wood, ele tinha o Ed Kramer com ele, que era o técnico de estúdio dele, que ele fazia. Então ele cismava assim, saía do bar lá do café, eu acho, que era uma casa de show, e ele ia para o estúdio lá com a galera. Então tem disco no Electric Ladyland, tem lá o disco com a participação de várias pessoas, o Jim Morrison, com participação do Steven Winwood tocando Hammond. Tem vários, que saiu da jam, pô, vamos tocar, os caras, e ele ficava lá. Legal. Né? Ficava Faz uma música aí do solo aí, fazer uns pedaços aqui de alguma coisa, até tem uma música que está no antes de você fazer, você fala sobre essa pérola aí, que é uma Fender. Isso aqui é uma Fender americana, é um modelo especial, ele não é um modelo exclusivo, mas ele é uma guitarra que não era em linha. Ela não entrou em linha, tanto é que ela é uma Fender que é ele tem braço inteiriço.
que eu nunca tinha visto. Isso aqui, ela basicamente tem uma configuração de uma Les Paul. O corpo e o braço junto. Braço tudo junto, da Les Paul é braço colado, mas essa configuração é o corpo de mogno com um tampo de maple. Isso aqui é um tampo de uma madeira canadense, né? Mas que a Fender, os braços de Fender mais desenvolvidos são de maple também. Você é colecionador de guitarras? Não, chega a ser, não chego, não. Tenho uns 3. Você tem Gibson legais. também, né? Não, tive Gibson, não tenho mais. Se desfez? Foi na época também, eu fiquei 20 anos com ela, aí pô, é hora de mudar. E aí a Fender aí a Fender eu encampei a Strato, eu gosto muito da Strato, eu tenho uma Strato que eu adoro. E essa Telecaster, ela tem uns recursos, por exemplo, ele tem um mais de agudo aqui. Né, isso aqui tem um volume, e ela tem um humbucking, os captadores humbucking são eles têm bobina divisível, eu estou usando aqui em single coil, que é original, mas aí se eu fizer isso, vira humbucking, que é uma característica um pouco da Gibson, né? Mas eu acabo usando, eu sou meio teimoso, eu tenho esses recursos, mas eu basicamente uso ela básica. Né? Mas tem o recurso ali, se você quiser usar, e tira o som. É uma guitarra legal, uma guitarra é especial, assim, eu considero uma guitarra especial, é muito. Ela maltrata um pouquinho para tocar também, que ela é uma guitarra meio manhosa, você bota a mão às vezes assim, a afinação não vem, já vi as pessoas pegando, até se acostumar, então ela tem um negocinho diferente nela, mas é uma guitarra bem interessante. Legal. Ela é uma 91. Ela é 90, foi fabricada em 1990 e foi comprada em 91. Mas é assim, né? Deixa eu tocar um negócio aqui assim. Manda aí. É uma que está no disco. Camarim vai fazer um intervalo e volta dentro de instantes, continuando a conversar com Dudu King. Não sai daí porque você é convidado a entrar no camarim. Até já.
E você assiste Camarim, que hoje entrevista o guitarrista Dudu King. Estamos aqui numa jam session aqui no Camarim, né, Dudu? Tem que... Música não pode parar, né? Não pode parar. Já que tem músico, vamos tocar, né? Pois é. Falta guitarra, falta bateria, baixo, né? Contrabaixo. Mas sempre rola tem também. Tem até contrabaixo ali, não deve tentar com... um acústico ali, mas tá difícil de afinar o negócio ali. Mas aí, cara, só para lembrar, fazendo um jabá ali... Pois é, eu queria falar sobre seus discos aí. Esse último CD, o número 1 ali, eu batizei de número 1 por ser todo autoral. Pega ele ali. Eu já gravei vários discos de... Na Colorida ou na PB? Então ele é... Esse é Dudu King. Pera aí, só um minutinho. Dudu King, vamos ver aqui na PB, atenção. Aí, garoto. Ele foi batizado de número 1 por ser todo ele de música autoral. Os outros discos que eu lancei, que eu participei, lancei também, foram todos mesclados, né? Então eu fiz muita coisa de show ao vivo. Lá atrás eu fiz um Latin Blues, que foi vários shows, foi show do Palácio Cristal, foi show no Sesc Friburgo, eu acho, show... Pega ali os outros discos. Os outros... Tem aqui o Latin Blues, inclusive eu tinha lançado ele com uma parceria com a Rede Tahu. E aí eu não tenho exemplar dele. Eu tenho um, mas não tem capa e tal. Esse é o DD Top, que foi lançado em 2004. DD Top. Esse é só do... ao vivo. Esse aí não é tributo, que eu não gosto de falar tributo. Mas é só músicas do ZZ Top. Tem música do ZZ Top e tem um Dust My Broom, que é do Robert Johnson. Qual a formação? Aí era quarteto, tinha baixo, guitarra, bateria e gaita. Inclusive eu estou fazendo uma... Quais são os músicos aí? O Luiz Henrique, o Doval na bateria, o Henrique Morgado, eu e tinha o Marcelo Budguy com a participação de gaita. Agora entrou, eu estou fazendo um revival dessa banda, a gente vai tocar mês que vem. Tem um show programado para Gypsy Bar Multicultural no dia 18 de abril. Marcelo Werneck na bateria. Não, aí é outra coisa. Esse outro show é o meu trabalho instrumental. E com o Diretop a gente vai fazer esse revival deles com a partir dali. Vai ser o primeiro, a gente voltou, está começando a ensaiar um pouquinho. Tem o Real Blues, que é um trabalho de blues tradicional, que tem música de Allman Brothers, de Elmore James, tem vários. Música autoral também, alguma coisa, com outras bandas. Tinha o professor Carlos Couto na contrabaixo e voz e o Real Blues. E tinha o Alexandre Leclerc na bateria. Esse aqui é o Dudu King Trio, que também foi gravado ao vivo. Dudu King Trio. Que é eu, o Mariano São Román, esse disco aí, o Alexandre Leclerc também, que foi bateria. Esse aqui também é um outro do Dudu King. Bacana. E aí, enfim, o que acontece, cara? O DD Top eu estou fazendo um revival para abril. Agora eu vou fazer um show na Gypsy Bar Multicultural, agora dia 21 de março. 21 de março na 21 Gypsy. de março, é um sábado, e a casa é legal, porque, quer dizer, hoje eu acho que é a casa referência em termos de show em Petrópolis, que tem palco, luz, som, uma coisa mais decente para se tocar. E é legal, porque tem uma postura assim mais rock, mais blues, é bem interessante. Tem tudo com bar pad e é legal. Já toquei algumas coisas lá e vou fazer esse show. E tem uns projetos também para dar continuidade lá. Eu não posso falar muito porque eu vou usar esse show agora do dia 21 como alavanca para as outras, para as outras apresentações. Mas vai ser legal que eu estou fazendo um troço que vai misturar tudo também com vários convidados e chegar uma coisa informal, mas com qualidade legal, né? O que mais você quer para falar para encerrar? Temos fazer uma música para encerrar aqui. Agora, tá na hora. Tá na hora. Passou rápido. E aí, o que mais você quer falar? E aí, além de tudo, eu lancei, eu inventei eu criei uma coisa que eu sempre joguei corda fora. Sempre julgava, eu sempre guardava algumas coisas que eu achava pertinentes. E aí o que acontece? Sempre quando eu ia comprar alguma coisa de adorno para mim, eu não conseguia encontrar alguma coisa que te agradasse, fosse legal. Aí eu, através de material reciclado, isso aqui, por exemplo, é corda de contrabaixo. Que legal. Eu fiz uma coisa que isso aqui é para o lixo, aí eu fiz um adorno. Então eu comecei a chamar de música sólida.
é uma linha de pulseiras e fazer cordão também. E você está fazendo uma linha de produção disso? Eu faço assim, de onda. Eu comecei a fazer para eu usar. E aí deu um Ibope, aí dava de presente. Tem um cordão também aí? Tem, o cordão, esse aqui também é um deles que eu fiz. Corda de que isso aí? Não, esse aqui é couro. Esse aqui é couro, tá. mas eu faço couro com corda de guitarra de contrabaixo. E aí eu fiz essa coisa que eu batizei de música sólida. Isso aqui já lançaram milhões de notas e ia pro lixo. E aí virou um adorno, então eu chamei de música sólida. Bacana. E aí é uma maneira de não se perder também e fazer alguma coisa interessante, né? Mas... Beleza. eu acho tudo ligado à música. Agradecer sua presença no camarim, um grande abraço. Quero agradecer a Jean Halbrich, que ficou na mesa master de corte, ao meu querido Rogério Avelino, fazendo câmeras aqui. Quero agradecer a Nepton também, que teve participação sutil aqui no camarim de hoje. Bem, e amanhã, na verdade, quarta-feira, 2 da manhã de quarta-feira, temos reprise, e também no domingo, às 18h30, reprise dessa edição, que é a número 80. Só eu já ia esquecendo, desculpa. O CD está à venda em todas as casas do ramo em Petrópolis e em todas as bancas de jornal do centro. Quem quiser ajudar, uma forma de incentivo ao músico, ao artista, para eu tentar também lançar esse segundo disco que está pronto, as músicas existem, estão prontas, mas lógico que demandam um certo capital. Então, em todas as bancas de jornal do centro da cidade, lojas de música, tem algumas cafeterias ali no Hugo, atrás do edifício Marquese, no Bauhaus, na cafeteria, tem nas bancas de jornal, na Casa Seabra, na Casa Carlos, na Kika Colorida, Jabá, né? Mas os caras também são parceiros, estão me ajudando, então não custa nada. E quem quiser me levar para, eu costumo dizer, quem quiser me levar para casa, através, por passar nas bancas de jornal do centro da cidade, tem no Mundo Verde também, no Mundo Verde não, na Via Verde também tem. Se quiser dar uma força lá no disco, o disco tá bacana, um disco curto, que teve a produção junto, a parceria com o Newton Gapo, um multi-instrumentista, que foi muito prazeroso fazer esse trabalho aí com ele. Participação dele, bem legal. Tá falando demais, né? Vamos tocar. Vou fazer uma música minha chamada Amada Solidão. Gosto das pessoas, mas prefiro minha solidão. Gosto das festividades, mas prefiro minha solidão. Ela é minha melhor companheira durante minha vida inteira. Sempre esteve comigo, sempre estará ao meu lado, sempre me consolando, sempre me amando. A mais compreensiva donzela que eu conheci. Solidão querida, me abrace, me ame, mas não me deixe sozinho. Querida, amada solidão, não me deixe sozinho nessa vida de amarga ilusão. Eu te peço perdão. Amada solidão, não me deixe sozinho nessa vida de amarga ilusão. Eu te peço carinho.
carinho.